Olá, amigos e amigas do programa Segurança em Debate. Estamos iniciando mais um espaço, não é? Eu sou Geraldo Maia, jornalista, aqui ao lado de Adailto Gonçalves, também jornalista. Estamos iniciando esse espaço para tratar de um assunto de segurança da forma mais ampla possível. Então, o programa de hoje nós vamos tratar especificamente sobre o GGI, o Gabinete de Gestão Integrada. Vocês vão conhecer o que é o Gabinete de Gestão Integrada, como funciona, quais são as principais as missões, melhor dizendo, desculpa, em relação ao Gabinete de Gestão Integrada. E vamos também, o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito interessante, doutor na área, que vai falar sobre esse assunto. Exatamente o assunto que nós vamos tratar são as ações que podem inibir a questão da violência. Perfeito, Geraldo. Muito bom estar com vocês aqui, você que está nos acompanhando aí do outro lado. Estamos inaugurando esse podcast aqui, Segurança em Debate, e nós vamos debater com a sociedade um tema tão relevante, né, que faz parte aí do dia a dia das nossas famílias. E trouxemos uma pessoa de peso hoje para discutir esse assunto conosco, que está conosco aqui o secretário executivo do GGI, o Emanuel de Souza Campos. Ele é doutor, né, em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também em Ciências Políticas e Sociedade. Quero inicialmente agradecer a presença aqui, sua presença, Emanuel, para a gente falar de um assunto tão importante, porque nós estamos numa fase, acho que essa fase, na verdade, sempre foi crescente, a questão da violência, ela cresce, né? Ela participa de todos os temas. Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em saúde, se torna inevitável a questão da segurança, de falar sobre a segurança pública e o GGI, não é? Eu queria começar, sendo um pouco redundante até eu dizer isso, mas vamos começar pelo começo. Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse um pouco do histórico, como surge a GGI e o que é a GGI e como se divide a GGI na questão do combate e a redução da violência. Primeiro, né, agradecer o convite para participar, né, do Segurança e Debate, podcast novo. Né, temos vários podcasts espalhados pelo país e mais um aqui importante, aqui no Rio Grande do Norte, para tratar de um tema tão complexo, né, e delicado, que é violência, criminalidade, segurança pública. O Gabinete de Gestão Integrada Municipal, aqui em Natal, ele surge em 2009. Ele surge junto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Natal. A SENDES, ela é criada em 2009 e o GGI é criado junto. Os gabinetes de gestão integradas, eles foram criados ali no segundo governo Lula, finalzinho, né, de 5, início de 6, e eles se espalharam por todo o país. O grande objetivo dos gabinetes de gestão integrada é articular, integrar as políticas públicas de segurança no âmbito municipal. Então, é tentar integrar município, estado e união, estados e união, no que diz respeito à segurança pública, aos entes federativos que atuam na segurança. Então, no caso de Natal, criado em 2009, em 2011 para 12 nós recebemos um convênio federal, um recurso federal que, que nós compusesse tudo que o gabinete de gestão tem neste momento. São os módulos, né, todo o mobiliário, computadores, impressoras e a CVM, a Central de Vídeo Monitoramento, que foi um recurso federal que chegou na época para espalhar câmeras de monitoramento na cidade. 30 câmeras, na única região que não tem câmera, né, na época não foi contemplada com câmera, foi a região sul, a zona sul de Natal, que não recebeu nenhuma câmera de vídeo monitoramento. Então, de lá para cá, né, o Gabinete de Gestão Integrada atua, né, em articulação com o Estado e a União no que diz respeito à segurança pública. O gabinete de gestão integrada ele foi dividido em câmaras setoriais, não é? E são várias câmaras setoriais. Essas câmaras, isso é uma proposta que parte de vocês aqui da gestão municipal, ou isso já veio dentro do programa geral do que era
a necessidade do próprio GGI, da Gabinete de Gestão Integrada? Quando os gabinetes de gestão integradas foram criados, lá em 2006, né, 2005, 2006, lá tem um documento norteador para todos os municípios e estados. Lembrando que os gabinetes de gestão também, os estados, né, as unidades da federação também possuem. O Rio Grande do Norte, né, o governo do estado do Rio Grande do Norte possui um gabinete de gestão integrada. E as regiões fronteiriças, né, Foz do Iguaçu tem um gabinete de gestão integrada que foi criado para a fronteira, né, Brasil-Paraguai. E na época esse documento norteador ele sugere que os municípios e estados que possuem gabinete de gestão criem módulos. E o recurso federal na época enviado para cada município era destinado para a criação destes módulos. Quais são os módulos? O Observatório de Segurança Pública, a Secretaria Executiva, o colegiado pleno, que é mesas, cadeiras, né? No caso do Secretaria Executiva, computadores, mesas, todo o mobiliário, o Observatório também, e as centrais de vídeo monitoramento para os gabinetes de gestão integrada que possuíssem câmeras. Então a central de vídeo monitoramento aí veio com, né, o módulo vem com todo o equipamento necessário. Câmeras e uma central de vídeo monitoramento, que é onde tem as telas, joysticks, computadores, servidor e etc. Perfeito, Emanuel. A gente observa que o trabalho do GGI, a gente já conversou, né? Até antes de começar o podcast, aqui da importância dele, mas assim, para a população de maneira geral, para o cidadão que não convive com a segurança pública, para ele é meio assim, é novo para eles, né? As pessoas conhecem pouco sobre o GGI. Então, em relação às atribuições do próprio GGI, o que é que você destaca, traduzindo isso para que a pessoa que não convive com a segurança pública possa entender melhor, o que representa o GGI para a sociedade de forma geral? O Adailton, infelizmente, né, o senso comum, né, as pessoas que têm sua vida, né, seu cotidiano, que é acordar cedo, trabalhar, passar o dia, né, no seu local de trabalho, voltar de condução, voltar de ônibus. E para o senso comum, para a grande maioria das pessoas, segurança pública é o quê? Polícia na rua. É ver uma viatura, né, num local ermo, para combater e diminuir a criminalidade. Só que, né, já conversamos sobre isso, e falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, que as políticas públicas de segurança são muito amplas. Política pública de segurança não é só policiamento preventivo e ostensivo, viatura na rua. Política pública de segurança acontece também com um esforço e investimento em lazer, esporte, trânsito, saúde, educação, né? Todas as políticas públicas que são empreendidas pelas prefeituras, pelos governos estaduais, elas ajudam, auxiliam na diminuição do crime o crime e a violência. E no caso do GGIM, nós participamos, tentamos auxiliar tanto o município nas ações de diminuir a criminalidade e o estado do Rio Grande do Norte com prevenção, né? E a prevenção se dá, no caso do GGI, através das câmaras técnicas. Nós temos, né, câmaras técnicas que articulam junto ao poder público estadual e federal políticas públicas de segurança. Por exemplo, temos 4 câmaras técnicas, né? Eu queria só te interromper um minutinho, Emanuel, antes da gente entrar nessa questão das câmeras, porque é um dado curioso, e você me corrige se eu estiver errado, que nós temos a política pública da educação, nós temos a política pública da saúde e tal. Quando a gente trata de segurança, ela não se enquadra dentro de uma política pública. Isso se deve ao que você acabou de colocar, por exemplo, ou seja, é um conjunto de ações, ou seja, ela não tem uma projeção só individual, mas é um conjunto de ações que permite formar essa questão de uma política, digamos assim, entre aspas, uma política pública de segurança, essa questão da educação. Seria todo esse conjunto de mudanças, ampliando um pouco o que você colocou há pouco aí? A importância da articulação. A articulação entre secretarias, né, entre as secretarias, no caso da Prefeitura do Natal, entre as secretarias, e também no âmbito estadual. A articulação entre a Prefeitura do Natal,
as políticas públicas empreendidas na Prefeitura do Natal e do Governo do Estado, ou no caso de Parnamirim, Ceará-Mirim, qualquer cidade, né, do Estado do Rio Grande do Norte ou qualquer cidade brasileira. Então, as políticas públicas devem ser articuladas. O que ocorre numa escola municipal, numa região periférica de uma grande capital brasileira? O posto de saúde está atendendo as pessoas numa região periférica, num bairro de um grande centro. O lazer, as crianças e adolescentes têm acesso a uma quadra de esporte, têm acesso à cultura, têm acesso, né, é, é, A própria os estrutura de filmes. educação, não é? É, É um colégio que... as estruturas do serviço público, né? Então, política pública de segurança não é só policiamento na rua, não é só utilizando o meio de coerção do Estado, né? Que é através da ação-presença ou da repressão. Política pública de segurança é muito mais que isso. E vemos isso com as políticas que foram empreendidas na década de 2010, de 2000 e de 2010, em vários estados do país. As UPPs, as unidades de polícia pacificadora no estado do Rio, o Pacto pela Paz em Pernambuco, agora usinas da paz no Pará. O que ocorreu? Faltou primeiro faltou continuidade dessas políticas e também articulação entre municípios e os governos estaduais. Então, infelizmente, né, várias dessas políticas públicas empreendidas lá atrás não obtiveram êxito por falta, né, de articulação e continuidade. Há pouco você falava das câmaras setoriais que compõem o GGI. Ele estava falando sobre esse assunto, então eu queria que você Das câmaras técnicas. colocasse as câmaras técnicas para a gente detalhar cada uma, conhecer um pouco mais sobre isso. As câmaras técnicas do Gabinete de Gestão Integrada, temos câmaras técnicas e temáticas, que até né, é bom diferenciá-las. As câmaras técnicas, elas articulam, né, entes federativos, o poder público, né, quem faz parte da administração pública, secretários, secretários estaduais, secretários municipais, polícia militar, comando da guarda, das guardas, etc. E as câmaras temáticas, elas articulam o poder público junto à sociedade civil. No nosso caso, nós temos 4 câmaras técnicas ativas agora, né? A Câmara Técnica de Prevenção e Defesa Civil é uma câmara técnica muito relevante e de grande valia e sucesso. Temos a Câmara Técnica de Prevenção ao Suicídio, também uma câmara técnica recente, de 2019, mas também com um sucesso perante, né, essa temática. Temos a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, é uma câmara técnica que foi importante para o surgimento do Patrulha Maria da Penha em Natal, e a Câmara Técnica de Gestão Estratégica, que é uma câmara técnica que articula diretamente com a Guarda Municipal do Natal. Lembrando que o Gabinete de Gestão Integrada do município, ele se encontra dentro da SENDES, né, então dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Natal, e temos a Guarda Municipal de Natal, né? Hoje a maior guarda, né, a guarda com mais componentes do estado do Rio Grande do Norte, a guarda capital de estado, com 423 componentes, uma guarda com grandes serviços prestados à população de Natal. Referência para o estado. Referência para o estado, não só no que diz respeito a pessoal, equipamento, mas também formação. A Guarda Municipal de Natal hoje forma outras guardas do interior do Rio Grande do Norte. Perfeito. Né? Então, Emanuel, em relação à pergunta que eu fiz naquela hora lá, a gente pode traduzir para a pessoa que seria uma ação conjunta, uma ação integrada de vários atores da sociedade, né, no caso, e que trabalham nos bastidores, né, para trazer aí, fazer planejamento, né, enquanto, como você bem colocou no início lá, você vê o cidadão comum, né, o cidadão do entendimento comum, as pessoas veem policiamento na rua, isso aí já acho que já é segurança para eles, entende? Né, é a parte visual, né, mas nos bastidores, não sabe que nos bastidores existe toda uma equipe, né, eu vou falar assim,
dessa maneira para ver se é possível a gente compreender melhor. E aí você corrige se há algum equívoco aqui no entendimento. Vamos supor que eu estou como do lado do cidadão aqui, entendendo dessa forma, e você vai dizer se é correto isso aí. Então, é isso mesmo? É uma equipe? Aí tem outra pergunta correlata aqui. É uma equipe que trabalha integrado nos bastidores para pensar estrategicamente a questão da segurança e é efetivada através desse policiamento nas ruas. E a outra pergunta correlata a essa é em relação aos resultados, em comparação antes do GGI-M ser instalado em Natal, né? Que era antes e que resultados trouxe depois da instalação e do trabalho desse GGI-M que é coordenado aí por você como secretário executivo. Vou começar pela última pergunta. Certo. O gabinete de gestão, né, como eu disse anteriormente, ele surge em 2009. Em 2012 recebemos o convênio federal que equipou todo o gabinete, as câmeras chegaram e a partir de 13, 14 o gabinete começa a funcionar. Eu cheguei no gabinete de gestão integrada no final de 15, né, eu saí para fazer o doutorado, voltei e no final de 15 eu cheguei no gabinete, assumi a secretaria executiva em 2017, mas já com várias câmaras em andamento, com o colegiado pleno que acontece, eu comentei rapidinho, mas nós temos as reuniões do colegiado pleno, né, que acontecem mensalmente. O regimento interno do gabinete de gestão diz que a última quarta-feira do mês, né, de cada mês, tem que ter reunião do colegiado pleno, que quem faz parte do colegiado pleno são os secretários municipais, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, e nessas reuniões nós deliberamos, né, políticas públicas, né, sugestões dos membros titulares do colegiado pleno, e o colegiado pleno tem importância, né, de deliberar, de trazer discussões em relação à segurança pública na cidade do Natal, né, no município do Natal. E as câmaras técnicas, nós temos ótimos resultados. Por exemplo, a Câmara Técnica de Prevenção ao Suicídio, ela surge em 2019, a partir de vários vídeos que pipocavam nas redes sociais em relação a suicídios e tentativa de suicídio na Ponte Newton Navarro. E nós fomos, numa reunião do colegiado pleno, nós fomos indagados o que poderíamos fazer. E foi criada a Câmara Técnica de Prevenção ao Suicídio. De lá para cá, né, nós pedimos dados do COINE sobre quantos suicídios e tentativas ocorriam na Ponte Newton Navarro. É uma pequena parte até hoje. Né, na época, em 18, 19, eram 4%, 5% dos suicídios de Natal ocorriam na Ponte Newton Navarro. A grande maioria dos suicídios ocorriam em casa, né? Envenenamento ou enforcamento, né? E a partir daí a Câmara Técnica trouxe, né, discussão em relação a essa temática. Foi criado um protocolo, né, um protocolo de atendimento dos operadores de segurança para onde levar aquela pessoa que estava tentando, né, o suicídio. Foi criado esse protocolo e, além disso, nós criamos também treinamento e capacitação para os operadores de segurança pública para como lidar com esse tipo de ocorrência. Aí, outra câmara técnica importante, né? Eu gostaria ainda de falar um pouco sobre essa questão Tá. do suicídio, porque hoje eu estou falando isso de maneira assim solta, não é uma questão científica, mas aparentemente a gente percebe que o país passa por uma situação econômica muito difícil, a questão do desemprego vem aumentando. A perspectiva do jovem, eu vou pontuar aqui o jovem principalmente, é uma perspectiva muito difícil. Há uma perda de qualificação de mão de obra, há uma perda de educação, né, de uma qualificação educativa que permita o jovem ser preparado para o mercado de trabalho. E eu vejo toda essa questão como uma nuvem negra da perspectiva do jovem em relação ao seu futuro, ao seu trabalho. Aí eu pergunto, é identificável hoje, a gente atualizando o que você está colocando da Câmara ligada à questão do suicídio, é notório hoje um crescimento no número de suicídios entre os jovens, por exemplo? Existe esse dado estatístico que a gente possa afirmar sobre isso? Como é que é o jovem hoje
Esse fato que eu acabei de colocar, essa constatação, ela contribui no sentido de que aumentou o número de suicídio, por exemplo, entre jovens? É, o Maia, a pandemia, né? A pandemia em 2021, tivemos 2 anos da maior pandemia do século XXI. Tivemos a pandemia da gripe espanhola em 1918, mas mais de um século atrás. Eu digo para meus alunos, né? Em 1918 nem antibiótico existia. Então, né, mais de 50 milhões de pessoas morreram de gripe espanhola e não tínhamos antibiótico, não tínhamos corticosteroide. E a pandemia agora, né? A pandemia que durou, né? Uma pandemia com ondas, né? Com, tivemos ali 3 a 4 mil mortes na segunda onda, né? Da Delta, né? No Brasil. Então, isso trouxe, a pandemia trouxe para a saúde mental, não só dos jovens, mas para os adultos, algo muito profundo, né? Os casos, né, de depressão, ansiedade, né, nos consultórios dos psiquiatras e psicólogos aumentaram muito. E correlato a isso também o número de tentativas e de suicídios. 2020 e 21. Além, como você disse, além da crise econômica profunda que o Brasil se encontra desde 15 e 16. Lembrando que em 15 nós tivemos 3 e pouco de queda do PIB, e em 16 novamente. E de lá para cá, o Brasil tivemos um aumento significativo do número de desempregados e de nenhum crescimento do PIB importante. Então isso traz consigo Um ambiente um ambiente muito comprometido. desfavorável e de perspectiva futura para os jovens. É uma situação muito complexa no caso do Brasil. E com certeza nós tivemos um aumento, né, de tentativas e de suicídio não só no Brasil, não só em Natal, mas no país inteiro, né? E isso é o quadro que nos encontramos hoje. E a Câmara ela tenta, né? A Câmara Técnica ela tenta atenuar é, o que ocorre aqui na nossa cidade, né? Não, que está nos nossos limites, né? De atuação no limite do GGI e da SENDES, né? Aqui em Natal. A Câmara Técnica do Suicídio, como é a inserção dela dentro das escolas, especificamente? É, Há essa inserção? Eu estou me precipitando um pouco a já pontuar que existe, mas eu pergunto antes, há essa inserção da Câmara Técnica do Suicídio dentro das escolas, fazendo um trabalho de prevenção dentro das escolas, não, não. para que os jovens evitem, né, essa questão do suicídio e... Não, não. A Câmara Técnica, ela tinha como objetivo inicial criar um protocolo, né? Criar um protocolo de atendimento dos operadores de segurança pública, STTU, Guarda, Polícia Militar. Porque o foco, né? O mote inicial para a criação da Câmara foi a Ponte Newton Navarro, né? Foi um mote inicial. O que ocorria? Os operadores de segurança pública se deparavam com uma tentativa de suicídio na ponte e não sabiam o que fazer. Qual o procedimento adequado para abordar esse indivíduo que estava tentando tirar a vida. Esse foi o foco inicial. Então, construir um protocolo e depois treinar, capacitar essas pessoas. E na reunião temos também a Secretaria de Educação, né? E na Secretaria de Educação, os professores, né? Aí o foco são os professores, né? Que podem abordar, né? Tentar abordar essa temática em algum momento da aula, né? Ou de alguma disciplina. Mas o nosso foco nessa Câmara são os operadores de segurança pública. Temos limites, né? Temos limites de atuação e temos limites também de recursos humanos, né? Então nós temos nossos limites. Mas a Câmara, ela... Ah, e outra coisa importante, né? Nós estamos retomando, porque os 2 anos de pandemia também impossibilitaram de a gente fazer, de nós fazermos treinamento, capacitação no ambiente, né? No curso presencial. Então, nós estamos retomando, né? De maneira mais significante, né? De maneira mais sistemática, essa Câmara Técnica. Como você está ligado à Guarda Municipal, e a Guarda Municipal tem um grupamento chamado ROPE, que é uma Ronda de Proteção Escolar, existe alguma ligação de trabalho
entre o que desenvolve a GGI e a participação do ROPE junto às escolas? O ROPE, lá na capacitação, no treinamento que aconteceu lá atrás, o ROPE tinha, né? O ROPE participou, o responsável pelo ROPE participou, rondas, né? Todos os grupamentos da guarda enviaram coordenadores ou chefes, né? O responsável pelos grupamentos para participar dos treinamentos e a capacitação, sim. Sim, foi feito. Lá em 19, né? Agora em 22 vamos retomar. Eu queria dar só mais um início aqui. Você quer perguntar alguma coisa antes? Continue, pode continuar. Falando agora da Câmara de Proteção à Defesa Civil, não é? Quando a gente fala defesa civil, eu agora pego aqui as palavras do Adailton, o público em geral imagina muito a questão das enchentes, a queda, esses barrancos, né? Aquele caso que aconteceu em Manhuíza, por exemplo. Isso é que configura, eu acredito que, do modo geral, ao público, né? A imagem da defesa civil. Aí eu pergunto, então, como é o trabalho do GGI, do Gabinete de Gestão Integrada, com relação à defesa civil? Que tipo de trabalho vocês fazem? Está ligado a esse trabalho de prevenção a residências que podem desabar ou não, ou é uma outra área? É o nome da Câmara, né? O nome da Câmara é Proteção e Defesa Civil porque ela tem uma área, né, uma área de atuação bem vasta. Só que nesta Câmara nós dividimos essa Câmara em dois momentos, né, durante o ano. O período, né, do primeiro semestre, ali no final do primeiro semestre, e o final do segundo semestre. No primeiro semestre, ali por volta de maio e junho, nós realizamos essa Câmara com o objetivo de quê? Diminuir as queimaduras de crianças e adolescentes no período junino, nas festas juninas. Então, essa Câmara Técnica ela inicia em maio e vai ali por maio e junho. E qual o objetivo dela? Fazer palestras, né, no ambiente escolar. Aí com o auxílio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que participam das palestras, tentando fazer que as crianças e adolescentes das escolas municipais não se queimem, né, não se machuquem no período dos festejos juninos, né, que isso era comum, né? Queimaduras com fogos de artifício, bombinhas, né, né, balões e etc. E aí, nós fizemos em 18 e 19, paramos, infelizmente, com a pandemia em 2021 e retomamos esse ano, que foi feito novamente em 8 escolas e mais de 1.000 crianças e adolescentes participaram das palestras nas escolas municipais de Natal. É um trabalho muito, nós gostamos muito desse trabalho, um trabalho muito importante que é desenvolvido por essa Câmara Técnica. E no segundo semestre, essa Câmara Técnica ela atua para evitar afogamentos. No período de verão, né, afogamentos de criança e adolescente nas praias urbanas de Natal. E aí fazemos também Você palestras. tem dados de números de qual é o alcance de pessoas através de cada palestra dessa que é feito? Você tem esses números aí? Na Câmara Técnica realizada agora, recentemente, né, em junho, maio e junho, foram mais de 1.000 crianças Sim. que foram, que participaram, assistiram às palestras do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, em 8 escolas do município de Natal. No caso do segundo momento, que é no fim do ano, a última foi em 2019. Nós não tivemos em 2020 e 2021. Vamos ter novamente agora em 22. E o nosso objetivo é que alcancemos mais de 10 escolas e mais de 1.500 crianças e adolescentes. Para o quê? Evitar afogamentos nas praias urbanas de Natal, com auxílio mais uma vez, e agradecer aqui, que sempre está à disposição, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Natal, que está lá, os atores fazem as palestras e tentam passar para os alunos, né, o perigo e ter todo o cuidado no verão, né, nas praias urbanas de Natal no verão, né? Pelo que eu entendi aí, você está pontuando duas ações bem definidas, bem exercitadas, não é? Dentro do Gabinete de Gestão Integrada com relação à Defesa Civil, que é fogos de artifício e afogamento. Na questão do fogo de artifício,
até fazendo uma prestação de serviço aqui no nosso programa, o que é que a gente pode prevenir nesse sentido? O que é que a GGI fala em sala de aula para os alunos? E quais são os principais fatores, quais são os principais cuidados que devem ser tomados? É o Corpo de Bombeiro, né? Corpo É o Bombeiro. Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, né? Evitar que crianças, né? E você tem a idade, né? Manuseiem, né? Fogos de artifício, né? Aquelas bombas, né? Né? As bombas grandes, né? Que crianças, dependendo da idade, também não pode manusear. Balões, evitar soltar balões. As áreas que devem ou não, né? Permitir que soltem balões. Né, essas atividades, né, que acontecem durante maio e junho, né, ocasionam muitas queimaduras. Evitar manusear álcool, né, nesses períodos juninos, quando vai acender uma fogueira, né, aí o Corpo de Bombeiro, né, fala para as crianças, adolescentes não manusear, né, ter todo cuidado, pedir aos adultos, né, que acendam, né, as fogueiras, né, que são muito comuns no Nordeste brasileiro, né. São nestas palestras, né, o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil, elas passam para os alunos. E eles, né, estão, né, treinados e capacitados para isso. Emanuel, Eu ainda queria falar só do afogamento antes de a gente encerrar essa Câmara Afogamento. Setorial. A questão do beleza, afogamento, quais são tranquilo. as prevenções? Eu sei que você já me está colocando que o bombeiro está mais ligado a esse É, assunto. Mas aí a GGI no convívio, então o que é que tira de explicações para a gente assim, é, para colocar até para o público, né? Com relação ao ponto agora é afogamento. crianças e adolescentes, né, sozinhos nas praias, né, é, dizer para as crianças, né, não, quando forem para as praias, ficar perto dos seus pais, né, não se afastar dos pais, não ir para as praias sozinhos, né, crianças e adolescentes sozinhos nas praias, não irem para locais perigosos. Por exemplo, nós temos casos, né, de afogamentos que acontecem com frequência no verão, ali na Praia do Meio, né, nos recifes da Praia do Meio. As crianças ou adolescentes vão pular ou vão ficar em pé, né, vão para aquela região do Recifes e quando caem no mar, né, é um risco grande, né, de ser puxados pela maré, né, pela maré, né. E além disso, né, a gente vê aqui em Natal as crianças ou adolescentes que pulam ali da Ponte Velha, né, de onde era a linha do trem, né, A ponte de da Igapó. Ponte de Igapó, pulam no rio, né. Acho que bombeiro, como disse o bombeiro, o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil, eles fazem de tudo para explicar para as crianças e adolescentes que não façam, que não, né. E a gente observa, pelo que você está dizendo aí, Emanuel, que são cuidados básicos, né? Coisas bem óbvias, inclusive, mas que infelizmente são negligenciados, tanto pelas crianças como pelos Os próprios pais, responsáveis, né? Os né, responsáveis. os Porque responsáveis. tanto no caso aí das bombas, né? Dos fogos, os fogos de artifício, sei lá, aquelas bombinhas lá, o pai tem que estar sempre junto Sem das crianças, dúvida. mas que a gente observa que parece que ele deixa aí solto aí ao Deus dará, e aí acontece esses acidentes, como você bem pontuou aí, nesse período, nas festas juninas, no Hospital Alfredo Gurgel, por exemplo, ali com o Salinho, tem ali uma sessão que, infelizmente, é feio, né, a situação. É o setor de queimados, O né, que é setor que não. referência, né, o Isso. Gustavo Alfredo Gurgel é referência do setor de queimados no estado do Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Mael, se me permitir aqui, eu vou perguntar aqui nosso convidado sobre a questão que eu, inclusive, achei fantástico, né? Nós colocamos em evidência, inclusive, o relatório do Observatório da Segurança Pública, né? Observatório da Segurança Pública, que faz parte do GGI, inclusive outros canais aqui da cidade, outras emissoras, inclusive, tiveram total interesse, porque são dados relevantes, importantes a serem considerados, inclusive para a aplicação de políticas públicas, no combate à violência, que é produzido pelo GGI. O GGI, eu quero que você fale sobre isso, como é que é feito. Primeiro, o que é o observatório, né? Esse observatório, como é que ele funciona Isso. dentro da estrutura do GGI, né? Para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam exatamente, que até eu mesmo fiquei meio confuso, o que é o GGI, É. esse observatório está onde? Então, eu quero que você explique isso, mas antes, você falou aí sobre dados do COINE, né? Então, para quem está nos acompanhando, eu quero que você explique primeiro o que é COINE, né? Até porque esses dados que você coloca
no Observatório também tem origem lá. Eu estou correto? Perfeito. O Observatório de Segurança Pública, ele faz parte do GGI, é um módulo, né, do GGI. Quando os GGIs foram criados, o governo federal disponibilizou recursos para que o módulo fosse ativado, né? Computador, mesas, cadeiras. O Observatório de Segurança Pública é onde acontecem os estudos de crime e violência nas cidades ou unidades da federação. É onde produz conhecimento em relação a essa área. E o Observatório de Segurança Pública em Natal, ele foi ativado em 2016. Em 2016 ele foi ativado e neste mesmo ano foi publicado o primeiro relatório de crime e violência. E foi um grande desafio publicar esse relatório, porque nós não tínhamos parâmetro, algo parecido. Acho que o Observatório de Canoas tem algo parecido, mas não conseguimos montar não conseguimos descobrir qual a cidade que tinha relatório, algo semelhante, e qual o método, uma metodologia de construção do texto. E o grande desafio foi construir um método e escolher qual os dados seriam utilizados neste relatório. No nosso caso, nós escolhemos os dados que possuem o emprego da violência. Por exemplo, o COINE, como você falou, que é a Coordenadoria de Dados, né? O COINE, ele recebe os dados do CIOSP. Uma pessoa, ela liga para o CIOSP, para o 90, e vai informar que ocorreu um furto, um roubo, um homicídio. E o COINE, ele vai trabalhar com os dados, né? Ele vai tabular os dados e vai montar o banco de dados. E nós, do Gabinete de Gestão Integrada, o Observatório de Segurança Pública, nós pedimos os dados ao COINE, que é quem recebe esses dados. O COINE é muito prestativo, sempre está à disposição, e trabalhamos com os dados de lá. Só que tínhamos que escolher de tantos dados disponibilizados, tínhamos que escolher um caminho, um método, né? E escolhemos todos os crimes com emprego da violência: roubo, lesão corporal, homicídio, feminicídio, latrocínio. Então, nós trabalhamos no relatório do observatório com esses dados. Além disso, também trabalhamos com os dados de ocorrências atendidas pela Guarda Municipal de Natal. Então, são dois caminhos. Os dados de atendimento de ocorrência da Guarda e tipificações de crime diversas com o emprego da violência em todos os bairros do município de Natal, bairro a bairro. E esse relatório foi publicado em 2016, o primeiro, como eu disse, e desembocando agora no último, em 2022, que ele foi todo remodelado, o layout dele foi remodelado. Nós incluímos dados sobre violência doméstica e feminicídio que nós não tínhamos nos anteriores. Então, nós, né? Você conhece, além de Natal, tem outra capital, por exemplo, que tem esse relatório, produz também? Adailton, eu desconheço. Eu não posso afirmar que eu desconheço, não sei. Eu não sei se outra capital brasileira publica algo parecido. Ou outra cidade, por exemplo, do Brasil. Canoas, o observatório ele é muito atuante. Publica textos, publica pesquisas. Agora, eu desconheço. Das capitais que desconheço. Ok. Agora, como é que a Guarda Municipal, você está falando de dados, você recebe dados sobre a questão da criminalidade de modo geral. Eu queria saber, esse mapa criminal, como é que o GGI elabora esse mapa, o GGI se fundamenta nesse mapa, a Guarda Municipal atua baseado nesse mapa, e como é que é o mapa criminal de Natal? O que é que a gente pode falar sobre crime em Natal? Quais são os tipos, onde mais acontece? O que é que a gente poderia falar nesse sentido? Vamos dividir em duas partes, né? Em relação às ocorrências atendidas pela Guarda, a Guarda, a partir de 2017, a Guarda mudou, né? Com o aquartelamento da Polícia Militar e a greve da Polícia Civil em novembro, dezembro de 2017, a Guarda assume a segurança da cidade e, a partir dali, a Guarda ela
muda a natureza de seu serviço, a Guarda de Natal. A Guarda que nasce lá em 92, né, nos postos, né, trabalhando em postos de saúde, escolas municipais, equipamentos públicos, né, Machadão, Machadinho, etc. Ela, a partir de 17, ela já vinha nesse caminho de substituir o atendimento, né, o serviço nos postos e ir para a rua, né, no policiamento ostensivo e A preventivo. gente usa um termo assim mais popular, começou a ganhar a rua, né? Ganhar rua, Foi ganhando a a rua. partir de 17 é um marco, Uhum. né, que a partir dali a guarda, ela definitivamente, ela vai para a rua, né? E a partir daí, de 17, os dados, né, que eu vou mensurar, vou falar, a partir de 17 há um crescimento contínuo de atendimentos concluídos na Guarda Municipal. Sem dúvida, infelizmente, com a limitação que a Guarda possui hoje, né, de componentes, de recursos humanos, nós não temos concurso há 15 anos. 15 anos que a Guarda não tem concurso. Então, hoje nós temos limitação de pessoal para atender ocorrências e de equipamentos. Mais de Você pessoal falou que que o equipamento. efetivo era hoje 423. 423, porque E recentemente um pediu exoneração. E com relação à população do modo geral, esse efetivo deveria ser o número de quantos guardas, por exemplo? Nós temos duas leis, né? O Estatuto da Guarda de 2014, né? E temos a Lei Complementar 187 de 2020, que fala em 800 vagas. O Estatuto das Guardas de 2014, aí ela faz um cálculo em relação à população, né? Em relação ao Estatuto da Guarda, era mais de 1.000 componentes, o Estatuto de 2014. E em relação à Lei Complementar, 800 vagas. Hoje temos 423. Um déficit aí... Quase 50%. É isso aí. Então, essa limitação, ela traz consigo uma limitação de atendimentos. Mas, mesmo assim, há um crescimento contínuo nos atendimentos concluídos. O que quero dizer isso? O que eu quero dizer? Que alguém liga para o CIOSP e pedindo, né, dizendo que há um barulho ensurdecedor no vizinho. Então, a guarda vai ser ativada, né? A viatura próxima. É a questão dos paredões, né? Paredão que chamam de crime, nós chamamos de crime de perturbação do sossego, né? A guarda vai ser acionada e uma porcentagem dos atendimentos vão ser concluídos. Então há um aumento contínuo, mas muito limitado pelo número de guardas. Hoje a guarda atende muito, que são as duas maiores tipos de ocorrência, crime de perturbação do sossego. E apoia a SAMU. A guarda apoia muito a SAMU nas ocorrências que a SAMU atende por toda a Inclusive, nesse cidade. ponto aí, vou até colocar uma matéria na madrugada de hoje, de ontem para hoje. Nós tivemos aí a equipe da Romu, que esteve aí, inclusive sob o comando da CGA Cristiane, aí numa ocorrência aí que durou 4 horas ali. Foi uma pessoa que estava aí, uma paciente psiquiátrica, né? Estava aí em surto e aí estava jogando telhas, né, contra a equipe, foi necessário usar escudos e tal, mas felizmente a Guarda Municipal, como sempre, ajudando a SAMU ali, conseguiu aí fazer a contenção da paciente e tal. É uma ocorrência difícil, né? Uma Essa, ocorrência essa difícil foi, de ser que atendida, às né? vezes tem pacientes realmente muito, eu já participei de algumas ocorrências dessas aí que e não é fácil, né? Porque tem todo um cuidado da equipe para lidar com a vida, né? Com a pessoa que está naquele estado. Mas felizmente agora tem feito um trabalho aí, assim, bastante relevante em apoio, né? À SAMU. Então, Eu queria voltar a uma pergunta ainda dentro da questão do mapa criminal. Quer dizer, há uma utilização da Guarda Municipal em relação a esse mapa criminal. Por exemplo, houve uma pesquisa, há um certo tempo atrás, e alguns dados foram constatados, eu não sei se isso tem validade hoje, mas assim, Natal tem uma característica de crime em que você tem sempre a distribuição geográfica já meio que pontuava esse tipo de crime.
Então, nós temos sempre um bairro de um poder aquisitivo maior, como é o caso, vou dar um exemplo aqui, Petrópolis, Tirol, e aí você tem Mãe Luísa. Então, se dizia na época que, por exemplo, Mãe Luísa não ataca Mãe Luísa, não assalta Mãe Luísa. Eles vão atuar na área de Petrópolis, na área de Tirol, assim como acontecia até na Zona Norte, por exemplo, que tinha o bairro Potengi, onde as pessoas tinham um poder aquisitivo mais alto, segundo informação do IBGE, e as pessoas a Zona Norte se distribuía de outra forma, excetuando-se o bairro de Felipe Camarão, que era um bairro que, como ficava distante os outros bairros de maior recurso, então acabava que Felipe Camarão atacava Felipe Camarão, assaltava Felipe Camarão. Eu estou dando só um exemplo aqui de como seria mais ou menos um perfil desse mapa criminal que teve um certo tempo atrás. Eu quero saber, hoje, a gente tem um mapa desses bairros, a gente sabe que tipo de ocorrência é mais frequente em determinado bairro, que tipo de crime acontece mais em determinado bairro? Sim. As ocorrências atendidas pela Guarda, majoritariamente, acontecem na Zona Norte e Zona Oeste. É um dado, quase 2/3 das ocorrências atendidas pela Guarda acontecem nessas duas regiões. São as mais populosas, né? Com muitos equipamentos municipais, né? Então, a Guarda atende majoritariamente nessas duas regiões. O nosso relatório do Observatório desde 16, ele, quando ele é publicado, ele é entregue ao comandante, uma cópia, ao prefeito e ao secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, para auxiliar no diagnóstico e no planejamento. Em 2016, 16 para 17, o bairro do Alecrim, Cidade Alta e Ribeira tinham, principalmente Cidade Alta liderava algumas tipificações de crime. Por exemplo, homicídio, lesão corporal e roubo à pessoa por ser meio habitante. Ribeira também eram números significativos. E o Alecrim por ser o bairro, né, o maior bairro comercial da cidade. E na época, né, a secretaria ela propôs o projeto Alecrim Seguro. Nós planejamos. O Alecrim Seguro ele não foi efetivado, mas a base Gentil Ferreira sim. Né, a base Gentil Ferreira ela foi reativada e até hoje, né, o GAPA, né, que é o grupamento, que é responsável pela base Gentil Ferreira, atende ocorrências em toda essa região. Cidade Alta, Alecrim e Ribeira. Lá atrás já víamos que esses bairros tinham, né, algumas tipificações de crimes muito maiores que outros. E Maia e Adailton, isso não acontece só em Natal, né? Tipificações de crimes, elas são recorrentes, mais ou menos, em bairros mais populosos ou com renda per capita menor ou renda per capita maior, em diversas cidades brasileiras ou quase todas as capitais. Por exemplo, o roubo é uma tipificação de crime mais recorrente nos bairros com renda per capita maior, IDH maior. O homicídio ele é mais recorrente nos bairros com a renda per capita menor. Não só aqui em Natal, mas também em São Paulo, Rio, outras capitais. E é possível planejar, o governo do estado, com o seu aparato policial planeja, né? O município também tenta planejar a partir dos dados. Nós temos no relatório do observatório, bairro a bairro. É possível verificar que um bairro X tem uma probabilidade maior de ter um roubo à pessoa, um roubo de veículos que o bairro Y, né? A partir dos dados, né? De os dados anuais ou mês a mês. Isso é possível. E a partir daí é possível também planejar ações de policiamento preventivo ostensivo, além da ação-presença. O policiamento à ação-presença, ela é muito importante porque ela inibe o crime. A polícia não pode estar com viaturas em todo lugar, nem aqui, nem em Nova York, nem em Los Angeles, nem em Paris. Mas você tem como planejar sabendo que naquela área há uma sequência, né? Há uma maior probabilidade de ocorrer tal tipificação de crime. Isso é possível, né? Então, E o planejamento é indispensável para isso.
Essa informação, ela chega até as viaturas que vão atuar pela Guarda Municipal? Não, em relação A informação de que naquele horário, naquele O comando, bairro, né? Chega para o comando, porque né? é muito frequente a questão de um patrulhamento em determinada área. Esse patrulhamento ele é sempre precedido de uma informação sobre esse mapa criminal, quer dizer, eles estão fazendo aquele patrulhamento porque aquele horário é mais determinado a um determinado, mais apontado a um determinado crime, ou não? Isso não, acontece de uma maneira mais solta. os relatórios, eles são anualmente são repassados, né, pro comando da guarda, para a secretaria e para o prefeito. E além disso, Maia, também o Hope e o Rondas também têm números, né, números de atendimento de ocorrências internos. Então, também eles têm como mapear unidades de saúde, escolas que ocorrem, né, tal, né, tipificação de crime mais o recorrente. Então, também eles têm como planejar. E no nosso caso, dos relatórios, sim, nós passamos para o comando e o comando ele deve planejar, né, as ações a partir dos dados que são colhidos lá anualmente. Deve sim, deve utilizar. Maia, vamos falar sobre a Câmara Técnica Específica do enfrentamento da violência Sim, contra a mulher. sim, Isso, Estamos no perfeito. Agosto Lilás, inclusive, é claro que esse tema não é só, vamos falar somente no Agosto Lilás, claro que é um tema que é preocupante, né? E a Defesa Civil, aliás, a Defesa Civil, não, a SENDES, né? A acende. Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Natal, tem o caso de sucesso, né? Que é a Patrulha Maria da Penha, que está em plena atividade. E eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho, como é que é feito, então, essa prevenção, né? Da violência contra a mulher através da Patrulha Maria da Penha. A Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi criada ali em 19 para 20, paralela à criação do Patrulha Maria da Penha. O Patrulha Maria da Penha era um projeto de lei, né, da vereadora Júlia Arruda, né, que na época foi vetada pelo prefeito e retomada, né? Informar quem foi o prefeito que vetou, no caso, isso aí, para não ficar confuso, né? Temos o prefeito Álvaro Dias, Foi na tem o época, Carlos Eduardo. o prefeito na época, Carlos Eduardo, né, foi Sim. é, Então, o vet- Carlos Eduardo vetou, porém, aí a Câmara retirou o veto, no é, caso, né? é, Derrubou e, o veto. e a Patrulha Maria da Penha no município de Natal, o estado já tinha, e o Patrulha Maria da Penha no município de Natal foi criado ali final de 19, início de 20, e com um caso de grande sucesso, porque o Patrulha Maria da Penha de Natal, ele é referência para outros municípios E só lembrando do que Rio esse Grande do mês Norte, de agosto agora completa 16 anos da criação da da, Lei Maria Perfeito. da da Lei Penha. Maria da Penha. Isso. E a Câmara Técnica, ela, conjuntamente com a SENDES, ela auxiliou na criação, né, do Patrulha Maria da Penha, em relação à criação de leis, decretos, e também na atuação. Também, na época, fizemos algumas reuniões com a Sentas, com a SMS, para o atendimento das mulheres, né, em medida protetiva, e nos cursos, né, de aperfeiçoamento dos guardas que iam atuar no patrulha. Na época, a SENDES cria um curso específico para os guardas que iriam atuar no patrulha. Na época, nós auxiliamos a partir dessa Câmara Técnica. E depois, a SENDES, né, ela passa a formar, ela, a partir, né, de 21 ali, ela passa a formar outras guardas do interior do Rio Grande do Norte a ter o seu Patrulha Maria da Penha também. Então, essa Câmara Técnica, ela foi de extrema relevância para a criação e a condução dessa política pública. E lembrando que a Câmara Técnica também auxilia no link dos dados de violência doméstica e feminicídio, que nós temos no Observatório de Segurança Pública, para o Patrulha. Um dado importante a ser colocado aqui é que nós tivemos entre 16, 17 até 19, um decréscimo, uma diminuição do número de violência doméstica em Natal. Nós tínhamos um decréscimo contínuo. Infelizmente, a partir de 20 e 21, dentro da pandemia, há um aumento considerável, né, nos casos de violência doméstica em Natal. A hipótese, né, que com a pandemia, maridos e mulheres, namorados, noivos, né, tiveram que obrigatoriamente, né, com
com o isolamento social, conviver no mesmo espaço físico. E a convivência, né, o uso abusivo de álcool, drogas, pode ter auxiliado, ajudado o aumento dos casos de violência doméstica. Mas é fato, 2021 um aumento contínuo. Tivemos queda até 19, 2021 um retorno do aumento. E a assistência ainda, sobre esse tema ainda Tranquilo. da violência contra a mulher e tal, e da assistência da patrulha, no caso não se dá nem só na questão da prevenção mesmo, da própria violência, através dos casos que são enviados pela justiça, mas também a parte social também. Eu gosto até que você pontuasse sobre isso, né, que tem uma assistência através da parceria da Sendes com as Sentas, certo? Então você poderia pontuar. Centas e SMS, né? As SEMU mulheres, também, a SEMU, né? FEMU, as mulheres em medida protetiva, né? Elas têm, a Sendes viabilizou junto a Centas, né? Acesso a cursos, né? Cursos de aperfeiçoamento, cursos, né? Cursos profissionais. Além disso, acesso a programas sociais, Alimentação, cesta básica. alimentação, né? O BPC e programas sociais, né? o Bolsa Família, hoje Sim. Auxílio Brasil, e a SMS também, Aldailton, as mulheres em medida protetiva têm acesso aos postos de saúde, exames, né? Exames ginecológicos e exames de saúde, né? Tem um acesso, até porque essas mulheres em medida protetiva, elas têm um risco. Elas Olha, correm mano, um risco, né? Quando elas acessam os serviços públicos. E perfeito, a olha patrulha só. acompanha. E aí, deixa eu abrir um parênteses aí, Maia, em relação a importância, né, da mulher que às vezes deixa de denunciar, deixa de, né, informar a justiça que está sendo vítima desse tipo de enfrentamento, né? E elas não sabem, inclusive, que tem tudo isso, né, disponível para ela. Então, tem a justiça primeiro, e através da medida protetiva, essa pessoa passa a ser assistida pela Patrulha Maria da Penha de Natal, né? E tem, além do serviço de proteção da própria segurança dessa pessoa que está sendo assistida, então tem também todo acesso, ela vai ter acesso a tudo isso. Então é relevante pontuar isso, correto? É correto. As mulheres que, né, são agredidas, né, devem procurar o aparato policial, o aparato do Estado. E quando essas mulheres que são agredidas, né, pelos seus companheiros, né, não procuram o aparato estatal, o Estado não tem essa informação, né? Essa violência foi subnotificada, o Estado ele não foi informado. E a partir daí não tem como, né, não tem como dar o passo adiante, né, que polícia, justiça através da medida protetiva e o Patrulha Maria da Penha na proteção destas mulheres em medida protetiva. Até hoje, a Patrulha Maria da Penha de Natal não perdeu nenhuma mulher vítima de violência, né, no caso do feminicídio. Todas as mulheres em medida protetivas, até hoje, continuam, né, vivas, né, e protegidas pelo Estado, né, pelo poder público. E esse dado, Marco, que ele está falando aí é bem interessante, tanto que, inclusive, a Patrulha Maria da Penha de Natal tem sido objeto de estudos científicos, já está na academia, né, na própria universidade, né? Hoje, recentemente, nós tivemos um TCC na UFRN, de um aluno lá que defendeu esse tema, e também agora Para a tese de doutorado, foi isso? isso, agora tem. Não, essa aqui, o último agora foi aqui na UFRN, uma tese de um TCC mesmo, Sim, sim, conclusão de. conclusão de curso mesmo. Aí, mas temos também uma tese De de pós-doutorado. pós-doutorado, Pós-doutorado, Ela está estudando o Patrulha Maria da Penha. que vai ser que é de defendida Brasília, a pela pessoa, né? UNB. É um UNB, UNB, Universidade de Brasília. Perfeito. é isso aí. Então, eu queria voltar um pouco aqui ainda à questão da guarda. A gente percebe que o trabalho da guarda, ele vem crescendo, né? Vem marcando uma presença. Você já falou um pouco antes sobre a questão que a gente até falou, ganhou a rua, né? Então, assim, na sua opinião, o que é que tem contribuído para esse crescimento do trabalho da guarda? Isso é constatado, é um fato? O crescimento do trabalho da guarda junto às forças de segurança do modo geral, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Tem crescido o trabalho da guarda socialmente nesse sentido? Em relação a dados, né, os dados são muito claros nos atendimentos concluídos. Nós tínhamos lá atrás, 16, 17, nós tínhamos menos de 20% dos atendimentos concluídos. Hoje nós chegamos quase a um quarto dos atendimentos concluídos.
Ainda é um número, né, não tão expressivo, né, mas ele vem crescendo, né, vem aumentando aos poucos nesses últimos anos, mesmo com uma limitação de pessoal, né? Como eu disse anteriormente, há 15 anos não temos concurso e quase todo mês há um pedido de exoneração. Recentemente, nosso colega, né, o último que saiu é médico, né, e pediu exoneração. Então, constantemente há saídas da guarda sem acontecer um concurso. Mas os dados são claros, além do mais além dos grupamentos, né, o Hope, o Rondas, que tem um atendimento, né, exponencial, importante, né, na cidade inteira. Então, você E é observa, visível, né? então, a gente observa que mesmo com baixo efetivo, né, a guarda tem se desdobrado, então, pelos dados que você está apresentando aí, para dar uma resposta, mesmo com essa situação. Imagina se tiver um efetivo aí, conforme o efetivo previsto, no caso, né, É. nas leis. Ou um concurso, né? Agora que é urgente, né? Um concurso para pelo menos atenuar, né? O número de saídas, né? Que ocorreram nesses últimos anos. Exatamente. Sobre essa É uma- questão do concurso, inclusive, mas é importante dizer para o pessoal que Uhum. tem uma informação que o próprio prefeito, aliás, uma, um pedido, né? Mais do que um pedido, é um clamor aqui de todos os guardas municipais ao prefeito, por ocasião de uma das solenidades que teve nas comemorações dos 31 anos da guarda, o prefeito estava lá e o comandante, tem que ressaltar isso aqui, o comandante Rosivan Vale, fez esse pedido ao prefeito, né, lá naquela ocasião, como também esse pedido foi reiterado também pelo presidente do Sindiguardas, que estava lá, o Alex, mostrando para ele, inclusive ele entregou um documento mesmo, pontuando, entregou nas mãos do prefeito, e o prefeito se prontificou em estudar, né, essa situação, juntamente, exatamente para ver o impacto financeiro, né, dessas contratações, é, e já está sendo objeto de estudo da prefeitura para colocar, dada a essa urgência e a importância do trabalho da segurança pública que o prefeito tem tanto enfatizado, né, tem dado apoio aí. Então é importante colocar Manuel, isso. estamos chegando ao final do nosso programa. Foi uma conversa muito boa, de uma hora de um papo muito Ainda tem mais informativo, uma né? pergunta para ele aqui, viu? Eu já estava entrando aqui na ideia dele fazer as considerações finais Irmão, para a mas gente. Você quer fazer antes muito? de Vamos você falar fazer então. uma Vai pergunta, lá, umas considerações finais, porque você me vai. chamou para cá, meu filho. Agora vamos Vamos lá. perguntar. Vamos perguntar. É a última, tá Uhum. certo? Se o senhor me permitir. Vai lá, não, fica à vontade. A gente... Então vamos lá. Em relação à questão da estrutura, né, da guarda hoje, em comparação, inclusive, até a anos anteriores, a estrutura que nós temos hoje é suficiente para dar uma resposta? Ou você acha que está precisando melhorar? Aí a gente já apontou a questão da deficiência do efetivo, que é, né, insuficiente. E em relação à estrutura, hoje que nós temos para dar resposta no enfrentamento da violência. A guarda de Natal mudou muito, né? Nesses últimos 10, 15 anos. Não só a guarda de Natal, como Natal, né? A cidade do Natal mudou muito no que diz respeito a crime e violência. Natal, em 2003, tinha 22 homicídios por 100 mil habitantes. Nós chegamos em 16 a 50 homicídios por 100 mil habitantes. A cidade se tornou muito mais violenta no que diz respeito a homicídios, roubo à pessoa, roubo de veículos. No início dos anos 2000, era raríssimo um roubo de veículo. Existia furto. Alguém entrava, quebrava o vidro do carro e levava o toca-fita ou o toca-CD. Mas roubo de veículo, com emprego da violência, com arma de fogo empunhada, isso era raríssimo. Mas hoje é comum. Então a cidade mudou muito. Não só Natal, todas as capitais do Nordeste, do Norte e Nordeste do país. Natal mudou e a Guarda mudou junto. A Guarda, nos anos 2000, 2005, 2006, 2007, nós tínhamos 2 viaturas de rua. A Romu, hoje, Romu, né? Tinha 2 viaturas. A guarda, os equipamentos, né? O armamento da guarda era um revólver .38, né? A guarda ela mudou muito nos 10 últimos anos. Não só com equipamentos, né? Viaturas, todas com, né?
quase todas de convênio, nós temos locadas, né, algumas viaturas locadas que são dos grupamentos, né, do Hope e do Rondas, mas também armamento, colete, é, armamento não letal, algo que há 10, 15 anos atrás era impensável. A guarda ela mudou, né? Infelizmente, na minha opinião, hoje o que a barreira que a guarda tem para exercer um trabalho melhor para a cidade é o pessoal, é o número de componentes. São dois fatores: concurso, né? O número de componentes hoje em 2007, 2008 foi quando a última turma entrou, nós chegamos ali a 600 e poucos componentes. Isso há 15 anos atrás. Hoje nós temos 423, com a cidade muito mais populosa que 15 anos atrás. Sim. Né? Então é urgente, é o concurso pelo esse espaço temporal sem contratação. E outra coisa importante, a guarda hoje, ela está mais velha, seus componentes estão mais velhos, né? Mais da metade dos componentes da guarda hoje tem mais de 50 anos. Então, isso dificulta, isso traz mais dificuldades para o serviço operacional do dia a dia. Tudo vai reforçando a questão da realização do concurso. Eu acho que é o mais urgente Completando o em efetivo. relação à guarda hoje de Natal. Dentro da estrutura, colocar, só para finalizar aqui, mas finalmente aqui, indo já nos finalmente, colocar que a questão agora, isso é importante, que é a conquista aí do Centro de Formação Profissional da Guarda Municipal. Ao que me consta, acho que é a única guarda aqui da região, aliás, do estado do Rio Grande do Norte, que terá um centro de formação próprio aí, com total estrutura para formação, e vai ser importante não só para a formação da nossa guarda, como também para as demais guardas que já são formadas, mas não tinham uma estrutura própria, correto? Perfeito, as guardas do interior do Rio Grande do Norte procuram a guarda de Natal pela sua expertise, tanto na formação como no serviço operacional do dia a dia. Natal é uma capital, né, e todos os dias a guarda atende ocorrências complexas e não complexas. E a expertise de treinamento. Esses guardas, eles vêm para Natal e são capacitados lá, né, no setor de instrução, que tem suas limitações de espaço, e o centro de formação trará um ambiente muito mais propício e Será melhor. um divisor de águas. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que finalmente eu queria que você fizesse essas considerações finais, já mais uma vez agradecendo sua presença aqui no programa Segurança em Debate. Fizesse suas considerações finais para a gente encerrar esse bom programa de hoje, né? Foi muito bom, muito interessante, muita informação interessante. Maia, Adailton, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do Gabinete de Gestão Integrada, qual faço parte, eu, Alex, Flávio e Roosevelt, né? Nós 4 fazemos parte, trabalhamos lá todos os dias, tentando auxiliar, ajudar tanto a SENDES como o Comando da Guarda e outras secretarias no Colegiado Pleno, Polícia Militar, Civil, Rodoviária Federal, em melhorar as políticas públicas de segurança em nosso município. Então é um grande prazer e um agradecimento imenso desta oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, do dia a dia, e agradecer também, reiterar o agradecimento das publicações, né, que ultimamente foram feitas, nas últimas publicações, em relação ao GGI, né, agradecer a Dailton, né, que lá na assessoria de comunicação tem nos ajudado a publicar, a dizer o que fazemos, né, como fazemos e a importância do nosso trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos, doutor Emanuel, que é o nosso secretário executivo do GGI, pela presteza de estar aqui conosco, conversando aqui com os nossos internautas, que com certeza, né, gostaram muito do papo. Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito com o que nós conversamos aqui. E são informações úteis para toda a sociedade. Então, muito obrigado. E dizer, Maia, que nós vamos trazer, né, outros integrantes aqui da Segurança Pública para no próximo programa conversarmos aqui algo que certamente será de interesse da sociedade em conhecer.
Então, é como você colocou, nós vamos trazer outros temas interessantes, essa questão do mapa criminal que nós falamos aqui. Existem outros trabalhos desenvolvidos também nessa área, com mais detalhes e com novas informações também, complementando o que o Emanuel colocou muito bem. Então, estamos chegando ao final de mais um programa, desse programa Segurança em Debate. Agradecemos imensamente a paciência de vocês de acompanhar o nosso papo aqui, tá bem? E a gente abre em breve aqui um momento de perguntas de vocês, para a gente também sintonizar o que é que o público está entendendo, o que é que o público gostaria de ouvir, e assim vamos ampliando as informações desse tão importante programa, que é Segurança em Debate, um tema que a gente precisa realmente discutir bastante. Então, até o próximo programa e um grande abraço a todos vocês. Tchau, pessoal.